de lítio, ficaram mais quietos, mas não dormiram. Então, ele teve a grande ideia. Disse, talvez deva dar isso para as pessoas agitadas. Num período de 5 a 10 semanas, o lítio estabilizou a situação de pacientes bipolares que estavam hospitalizados há 5 ou 10 anos. O dinheiro economizado com o uso do lítio no tratamento do distúrbio bipolar é quase o mesmo que o governo federal gasta anualmente em pesquisas de doenças trágicas como esquizofrenia, distúrbio bipolar e assim por diante. É incrível. Os tratamentos com lítio deram a Chad Ebert uma nova esperança de vida. Hoje, ele está reconstruindo os laços familiares destruídos pelo distúrbio bipolar. Os pais de Chad, Leslie e Robbie Ebert, esperam que seu filho possa um dia cuidar da firma de investimentos da família. Mas há muito tempo, Leslie se preocupa com as mudanças de humor de seu filho. Seus altos eram muito altos. Quando Chad estava bem, dormia muito pouco, não parava um minuto. Mas, por outro lado, quando estava deprimido, não conseguia sair da cama. O distúrbio bipolar não diagnosticado de Chad intensificou-se durante o colegial. Aos 21 anos, ele começou a gastar compulsivamente. Eu saía e gastava $600 que não tinha em roupas, mas aí eu tinha um monte de roupas novas e era gostoso porque eu tinha coisas novas para as 2 semanas seguintes. Ele não conseguia controlar o dinheiro dele. Não importava o quanto ganhasse, ele nunca tinha dinheiro. Leslie ficou mais tranquila quando Chad entrou para a empresa de investimentos da família. Seu pai ficou muito feliz. Ele e Chad iam a reuniões, visitavam clientes juntos. E dava para ver, ele estava muito orgulhoso. Embora Chad tenha ajudado a empresa no início, seu distúrbio ainda trazia problemas. Eu emprestei dinheiro dos meus pais para comprar um carro novo, com a condição de vender o meu Jeep e reembolsá-los. Eles me emprestaram dinheiro para comprar o carro, mas acabei torrando todo o dinheiro que recebi na venda do Jeep e nunca paguei os meus pais. Você vê os altos e baixos e acha que ele só está tenso. Não acredita que possa ser uma doença mental. Você pode estar o tempo todo destruindo as pessoas, mas não acredita nisso porque pensa, eu me sinto bem. Uma vez, no dia 20 de maio de 1998, ligaram do banco e disseram, tem um cheque aqui e não há fundos para cobri-lo. Você começa a pensar, eu sabia que tinha dinheiro na conta, quais cheques tinha dado, mas por que o dinheiro não está na conta? Descobrimos 3 cheques que ele fez para seu uso pessoal. E sei que um deles, ele pediu para o pai assinar. Ele dizia, este cheque será para pagar a empresa tal. Estava em branco e eu, sem pensar muito, assinava. Ele literalmente desviou o dinheiro da firma. A partir daí, foi como se abríssemos uma comporta. Devido ao distúrbio, Chad gastou $900 com contas de celular e pediu cartões de crédito não autorizados pela empresa. Mas a família teve sorte. Eles deviam $17 mil. Outras vítimas da mania de gastar perderam sua casa e as economias que tinham. Foi o dia em que o despedimos. Eu o despedi da firma. Nós nos abraçávamos, chorávamos, rezávamos, dormíamos chorando. Toda noite. Eu ia ao escritório e era muito difícil porque trabalhávamos juntos lá. Algumas semanas mais tarde, Chad foi diagnosticado com distúrbio bipolar e iniciou um tratamento bem-sucedido com lítio. Achamos que foi um grande avanço porque algo poderia ser feito. Eu gosto de resolver os problemas e este era um problema difícil de resolver. Agora seria possível. Ainda tem um longo caminho. Eu sei disso. Perdi muitos amigos, perdi a confiança de muitas pessoas, mas as coisas vão melhorar agora.
Estamos apresentando Mensana. Os últimos avanços da medicina. Discovery Health. Ser madre cambió mi vida, por supuesto que la cambió. De una manera muy positiva, muy maravillosa. Un domingo. Voltamos a apresentar Mensana. No Instituto de Neuropsiquiatria da Universidade da Califórnia, os pesquisadores encontraram uma relação entre a depressão e a memória localizada nos lobos frontais do cérebro. Não tem a ver com o movimento dos braços e das pernas, mas com a forma que você pensa, comunica emoções, sente, etc. É isso que consideramos ser humano. Isso tudo está relacionado à memória e a maior parte da memória está depositada nos lobos frontais do cérebro. Uma pessoa deprimida tem mais dificuldade de recuperar lembranças que uma pessoa normal. Ela não recorda de um modo objetivo e tende a lembrar apenas coisas tristes, não as positivas. As pesquisas têm aberto novos horizontes sobre a depressão, mas os sintomas são descritos há séculos. Acredita-se que Abraham Lincoln sofria de uma grave depressão. Nesse momento, sou o homem mais infeliz que existe. Se o que sinto fosse igualmente distribuído entre todas as famílias, não haveria um só rosto alegre na Terra. Como ocorre com outras vítimas, sua doença podia ser de origem genética. Filhos de pais deprimidos têm uma chance 3 vezes maior de desenvolver o distúrbio do que filhos de pais não deprimidos. Mas pode ser difícil perceber os sintomas em crianças. As crianças também ficam deprimidas, não com a densidade dos adultos, por isso é difícil de detectar. A tendência é que as maiores variações de humor ocorram na adolescência, que é quando, na verdade, a depressão aflora. Mas uma criança que vive irritada, que não vai bem na escola por algumas semanas e depois melhora, ou que não dorme à noite e depois passa a dormir bem, esse tipo de inconsistência deve chamar a atenção dos pais, porque isso talvez não se dê apenas por causa da adolescência. Se os pais perceberem emoções exageradas de qualquer tipo, devem levar o filho a um psicólogo. Se ignorarem estes sintomas, a depressão pode ficar mais forte. Este foi o caso de Denise Morrissey. Os pais ignoraram os sintomas dela, assim como os próprios sintomas. O meu pai bebia muito. Ele era um alcoólatra. Ele morreu em 98. E agora, quando penso no seu comportamento, vejo que tinha todos os sintomas de depressão. Era difícil achar um médico que me levasse a sério. Eu só ouvia coisas do tipo: bom, você tem tudo a seu favor. É jovem, está na escola, é inteligente, é bonita, coisas assim. Que razão eu teria para estar deprimida? As chances de recuperação de Denise aumentaram quando ela se casou com Jim, que a apoiava muito. Ele me incentivava a sair de casa, tomar sol, andar por aí. Se ela dormiu mal à noite e vai dormir até mais tarde, como eu saio de casa todo dia às 6 da manhã, eu deixo um bilhete dizendo a ela que sei o que ela está passando. Mas a primeira linha de defesa de Denise é a medicação antidepressiva. Quem nunca tomou remédio pode dizer: você não precisa de remédio para se sentir feliz o tempo todo. Mas não é assim. O remédio te ajuda a se estabilizar. Você ainda tem os episódios de depressão, mas não são tão graves. E dá para ter uma vida e relacionamentos normais. Ela não precisa arruinar a sua vida. Um
Um dos medicamentos mais bem-sucedidos controla uma substância química no cérebro chamada serotonina, um neurotransmissor que modera o comportamento e o humor humano. Chamado de inibidor de recaptação de serotonina, ele age nos minúsculos espaços entre as células do cérebro, regulando a quantidade de serotonina e diminuindo dramaticamente os sintomas. Hoje existe uma grande variedade de antidepressivos, pois um único medicamento pode não funcionar para todos. O paciente, às vezes, pode ter de testar vários antidepressivos antes de encontrar o ideal para ele. E, de acordo com o Dr. Andy Luchter, isso pode causar problemas. Os pacientes desistem facilmente. Eles nem queriam ser medicados. E quando recebem a medicação ou a psicoterapia, se não vem melhora rápida, eles podem pensar, bem, esquece. O problema é que as estatísticas mostram que se não acertarmos da primeira vez, podemos perder o paciente. Estou no 6º remédio. É um caminho difícil e disseram que a maioria das pessoas desiste. Diagnosticada há 2 anos, Trudy Hinckley testou um remédio atrás do outro. E, nesse tempo, lutava contra outro efeito da depressão, a culpa que os pacientes sentem. O inferno da depressão é que você não consegue ficar alegre por ter filhos saudáveis, uma família maravilhosa. Todas essas coisas que deveriam nos deixar felizes e agradecidos, eu não sentia isso. Com a progressão da doença, ela se sentia cada vez mais distante de seu marido e seus filhos. Eu lembro que olhava no espelho e não me ligava a essa imagem. Definitivamente não estava mais interessada em sexo. Eu ficava irritada, gritava muito. Eu me sentia impotente na época. Eu cuidava das crianças, fazia o que tinha que ser feito em termos práticos. Mas via que minha mulher estava sofrendo imensamente. E eu não era capaz de fazer nada por ela. Meu maior receio era o impacto da doença nos meus filhos. Muitas vezes, quando ela estava deprimida, ela gritava muito comigo, sem motivo. E eu não tinha feito nada. E depois ela pedia desculpas e dizia que não estava bem, que estava deprimida, que eu não tinha culpa. Eu tentava ser mais boazinha com ela, mas não adiantava muito porque ela estava deprimida. Eu fiz o que pude, mas não adiantou muito. O filho de Trudy, William, era bebê na pior fase da depressão de sua mãe. Obviamente, eu estava doente quando ele era pequeno e ele ficava em casa comigo. Eu não conseguia ficar com ele. Eu não conseguia sentar e brincar com ele. Era difícil ler uma história para ele. Uma psicoterapeuta ajudou Trudy a enfrentar a culpa que sentia em relação à família. Mas encontrar a medicação certa continuou a ser um problema. Trudy decidiu agir e entrou para uma pesquisa inovadora na Universidade da Califórnia. Oi, Trudy. Oi. O objetivo era encontrar uma maneira mais rápida de achar a medicação certa para o paciente antes que ele perdesse a esperança. Não está doendo nada, não é? Não. Não. Usando um gel para estabelecer um bom contato, um capuz contendo eletrodos é colocado na cabeça de Trudy. Pronto, vá até a cama. Certo. Chamado de eletroencefalograma quantitativo, o objetivo desse deselegante adorno é detectar a atividade elétrica no cérebro de Trudy sob efeito de um antidepressivo. O
Uma vez convertido em informações digitais, os pesquisadores poderão analisar a função do cérebro antes da medicação e durante o tratamento. O estudo, liderado pelo Dr. Andy Lukter, revelou regiões do cérebro afetadas pela doença. O fluxo de sangue no cérebro geralmente é menor num paciente com depressão. Além disso, há certas áreas específicas que podem ser responsáveis pela depressão. Uma dessas áreas é a região pré-frontal do cérebro. Ela é responsável por nossa habilidade de planejamento, de concentração, de realizar nossas atividades diárias. A região pré-frontal revelou as maiores pistas quanto à eficácia dos antidepressivos. Pelas imagens estilizadas do cérebro, o eletroencefalograma quantitativo mostra que as regiões pré-frontais em azul estão sendo normalizadas pela medicação. Nós vemos mudanças nas funções cerebrais que indicam que o paciente pode melhorar em 2, 3 ou 4 semanas após as primeiras doses. Voluntários como Trudy estão ajudando os pesquisadores a progredir nos tratamentos. Enquanto isso, em toda a América do Norte, milhares de vidas ainda correm risco. Por ano, de 10 a 15% dos pacientes deprimidos acabam cometendo suicídio. Por este motivo, é imperativo reconhecer a depressão e iniciar o tratamento da forma mais rápida e eficaz possível.